Olá, aqui é a professora Tânia e nós vamos estudar a divisão. Vamos ter uma divisão sem mistério. Para entender e saber realizar a divisão, é imprescindível saber a tabuada, assim como a regra número 1, ter a tabela pitagórica do lado para consultar sempre que for preciso. Lembre aquela tabela que eu dei no começo do ano, mas você pode usar qualquer tabela de tabuada. Quais são os termos da divisão? Eu tenho dividendo, que é a quantidade que eu pretendo dividir. O divisor, que é a quantidade que eu vou dividir, ou melhor, por quanto eu vou dividir esse dividendo. O quociente é o resultado da conta e o resto é o que sobra. Se não sobrar nada, o resto é igual a zero e a divisão é exata. Quando tenho que fazer uma conta de dividir? Primeiro, é preciso ler a situação e ver se a pergunta me pede um resultado de repartir, ou organizar, ou distribuir alguma coisa, pessoa, seja lá o que for. Veja algumas situações. A biblioteca da escola recebeu livros de mistério e tem que organizar nas prateleiras. Quantos livros serão colocados em cada uma delas? Eu pego a quantidade de livros, divido pela quantidade de prateleiras e o resultado vai ser quantos livros serão colocados em cada uma dessas prateleiras. Segundo, mamãe fez docinhos para a festa e tem que arrumar quantidades iguais em caixas. Quantas caixas precisará para colocar os docinhos? Eu vou pegar o total dos docinhos, dividir pela quantidade que a mamãe quer em cada caixa e o resultado vai ser quantas caixas serão necessárias. Terceiro, uma empresa precisa produzir algumas peças durante uma semana. Quantas peças precisarão ser produzidas num dia? Eu pego o total de peças que a empresa precisa produzir nesse espaço de tempo, divido pelos dias que tem uma semana e eu vou ter a quantidade de peças que precisa ser produzida por dia. 4. João tem algumas figurinhas e vai distribuir igualmente entre seus amigos. Quantas figurinhas cada um ganhará? Eu pego a quantidade de figurinhas, divido pelo número de amigos e aí eu vou saber quantas figurinhas cada um deles vai receber. Vamos observar um cálculo. Aqui eu já sei que a conta é de dividir e eu tenho que armar essa continha. Então eu tenho lá 135 dividido por 2, dividendo 135 divisor 2. No dividendo, eu coloquei a ordem dos numerais. Eu tenho uma centena, 3 dezenas e 5 unidades. No quociente, eu deveria ter colocado também a centena, dezena e unidade, mas eu esqueci. Vamos ver. Dá para dividir por 2? Não dá. Então, eu pego uma centena e troco por 10 dezenas. Eu não tinha 3 dezenas, então eu fico com 13 dezenas. 13 dá para dividir por 2? Dá. Quanto que é? Vou lá na tabuada e vejo qual é a tabuada do 2, que número que multiplicado por 2 é mais perto de 13. Eu achei o número 6. 6 vezes 2, 12. Eu tinha 13, ficou 1, uma dezena. Olha lá. 1 eu não posso dividir por 2. Eu pego uma dezena, troco por 10 unidades. Eu não tinha 5 unidades? Então agora eu tenho 15 unidades. 15 dividido por 2, olha lá a tabuada de novo. 7. 7 vezes 2, 14. Sobrou 1. E quando os números são muito grandes? Vamos lembrar a ordem.
Na primeira classe, eu tenho unidade, dezena, centena. Na segunda classe, que é a classe dos milhares, eu tenho unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Olha os números que eu coloquei. 1.256, que é uma milhar, duas centenas, 5 dezenas, 6 unidades. 61.567, 6 dezenas de milhar, uma milhar, 5 centenas, 6 dezenas e 7 unidades. 127.569, uma centena de milhar, duas dezenas de milhar, 3 milhares, 5 centenas, 6 dezenas e 9 unidades. A divisão procura sempre colocar a ordem desses numerais, tanto no dividendo quanto no quociente. Olha lá, 41 dividido por 3. 4 dezenas, uma unidade, e aí o resultado também vai dar dezena e unidade. 4 dividido por 3, 1. 1 vezes 3, 3. Para 4, 1. Vou trocar essa dezena que sobrou por 10 unidades. Fico com 11 unidades. 3 vezes 3, 9. Para 11, sobram 2. Nesse caso, o problema estava falando de dinheiro. A pessoa tinha R$ 41 e queria distribuir para 3 pessoas. 41 dividido por 3, 13, e sobram 2. Cada um vai receber R$ 13 e vai sobrar ainda R$ 2. Olha lá. 204 dividido por 2. Mesma coisa. Centena, dezena e unidade, e no quociente, centena, dezena e unidade. 2 centenas dividido por 2. Isso é fácil. 1. 1 vezes 2, 2. Para 2, nada. Aí eu vou dividir a casa da dezena. Olha lá, é o número 0. 0 dá para dividir? Nunca. Nunca você vai conseguir dividir o 0. Então, o que você tem que fazer? Lá na casa da dezena, no quociente, você tem que pôr um 0. Sabe por quê? Porque 0 vezes 2 é 0. Para 0, não sobra nada. Eu já pulei essa etapa. Eu só pus o 0 lá e não fiz conta nenhuma. E eu vou dividir a casa da unidade. 4 dividido por 2, 2. 2 vezes 2, 4. Para 4, nada. Cada pessoa vai receber R$ 102. Você está vendo como fica mais fácil colocando a ordem dos numerais? Aí você não corre o risco de esquecer aquele 0 ali no meio do quociente. Olha o macete. Os números que eu for dividir que tiver 0, eu posso eliminar em quantidades iguais do divisor e do dividendo. 40.000 dividido por 2.000. 40.000 tem 4 zeros. 2.000 tem 3 zeros. Eu posso eliminar os 3 zeros do 2.000 e os 3 zeros do 40.000. E eu vou ficar 40 dividido por 2. Muito fácil, né? Dá para fazer de cabeça, igual a 20. Bom, agora você já sabe o caminho. Bora praticar, pois é praticando que se aprende. Um beijo da Pro.